Vibe Mundial. Começa agora na Vibe Mundial, programa Em Busca de Mim, ajudando você a despertar a sua consciência para viver uma vida próspera, alegre e mais equilibrada. Em Busca de Mim, com a astróloga e terapeuta integrativa Carla Meneguin. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Olá a todos vocês, a mais uma quarta-feira no Em Busca de Mim. Estamos aqui em mais uma semana, que delícia, gratidão. Estamos uma semana aí, vindo de uma semana muito profunda, impactante, tivemos uma lua cheia no signo de Escorpião. E Escorpião não é moleza não, né, pessoal? A energia de Escorpião sempre vai trazer muita intensidade, profundidade, muitos impactos. Ele lá tá para não, o Escorpião não é o lado bonzinho do zodíaco, ele é o lado que precisa ser visto e precisa ser ressignificado. Então, bora lá. Pessoal, vocês estão me escutando bem pelo Insta? Porque eu tô com fone. Vê se eu vou ficar com fone só para eu conseguir prestar atenção aqui também. Mas, para quem não me conhece, eu sou a astróloga e terapeuta integrativa Carla Meneguin. E a minha missão, ela é simples, porém muito profunda, que é falar um pouquinho mais de você para você mesma, é te trazer aí consciência, mostrar aí quem é você, mostrar quais são os seus dons, seus talentos, mas as tuas sombras, mostrar para você que o mundo que você observou, que você viu, que você viveu na fase da criança, não é o mundo que você precisa carregar, e sim foi a experiência que você precisava ter vivido para talvez liquidar, quitar aí algumas questões espirituais para que você possa seguir no seu caminho mais livre, mais fluido, mais leve, né, e mais em paz. E essa é a minha missão, trazer um autoconhecimento ali para você poder tomar melhores decisões, para você poder administrar melhor as tuas emoções e poder aí ter uma vida mais leve, né, mais feliz, vamos dizer, né? Inclusive, felicidade é um estado de comportamento. Nós não acordamos e não vamos dormir sempre, todos os dias, felizes, alegres, mas a gente pode trazer mais essa emoção que é a felicidade nos nossos dias, deixar mais leve. Bora, então, para quem não me conhece, eu sou a astróloga Carla Meneguin, sou nas redes sociais, no Instagram como @astróloga Carla Meneguin, Instagram, YouTube, TikTok, nas redes sociais, tá, pessoal? Eu faço o mapa astrológico natal, então eu trago ali a tua essência através dos dados do teu nascimento, dia, mês, ano de nascimento. Ai, que bom, Lu, tá bom o som, né? Perfeito. Dia, mês, ano de nascimento, o horário é fundamental. E a cidade, o estado que você nasceu, a gente vai tirar ali o mapa. A gente vai entender como está o mapa ali no céu, como está o posicionamento dos planetas, como estão os posicionamentos dos planetas. Para daí entender qual é a tua história, para entender um pouquinho mais de você. E a minha função é fazer essa leitura aí, né? Decodificar esses símbolos. Pessoal, que semana é essa? Que semana que foi essa a partir do dia... Na verdade, desde o dia 26 de abril, hein? Gente do céu, Urano entrou definitivamente no signo de Gêmeos. E Urano em Gêmeos, ó, a gente vai ficar muito mais acelerado, muito mais pensamentos. Vamos ter cuidado aí com a energia do sono, tá? Porque senão a gente fica pensando, o corpo não desliga, fica o sistema simpático muito ativado ali e a gente não desliga e aí a gente não consegue relaxar o corpo, hein? Então a gente tem que entender que é muita informação, é muita coisa que a gente precisa observar, que a gente precisa olhar, mas acima de tudo é a gente aprender a administrar os nossos pensamentos com Urano ali, a Vênus também está em Gêmeos, toda essa galera aí trazendo esse conjunto, esse monte de informações. Urano vai ficar ali pelo menos de 7 a 8 anos, tá, pessoal? Então agora ele entrou definitivamente, ele vai fazer essa retrogradação, mas ele não volta mais para Touro. Então ele sempre vai te despertar ali cada vez mais informação e mais necessidade de liberdade, né? Pedir muito mais autoconhecimento, conhecimentos em gerais, tá bom?
A Vênus, ela é rapidinha, daqui a pouquinho ela já está entrando em câncer, e aí ela dá uma acalmada aí nas emoções, nas escolhas, nas trocas, tá? Porém, a gente precisa entender, eu sempre trago aqui, lembra que nas outras semanas eu trouxe aí 3 pilares para você ter uma vida intelectual, uma vida emocional mais saudável? O primeiro é que nós não somos os nossos pensamentos, mas tudo começa a partir deles. Segundo, se a gente não acreditar, não ter fé ali no processo, na caminhada, nada acontece na nossa vida. Se a gente não acreditar que tem algo dentro de nós, que tem algo ali espiritual nos chamando, nada vai acontecer na sua vida. E o terceiro é a consistência, né? A persistência de, a partir do momento que eu tomo uma decisão, eu vou persistir a cada dia na escolha que eu fiz, acreditando, me dedicando, me envolvendo, né? E sempre optando pela escolha que eu fiz. Então, se a gente não tiver esse olhar pessoal, a gente vai ter aí dificuldades de administrar o que está por vir. Por quê? Nós viemos de uma lua nova em Áries, né? Uau, né? Uma lua nova em Áries, ela pede o quê? Ação, ela pede impulso, ela pede para você olhar, mas para você se dedicar, para você se jogar, né? O Sol estava em Áries, trazendo toda essa consciência de começarmos algo novo, de trazer, assim, esse lado mais ousado, mais disruptivo, de acreditar que a gente pode seguir num caminho. Mas depois o Sol entrou em Touro, pediu, olha, agora é o momento de materializar, é o momento de conservar, é o momento de estabilizar, de estruturar. Porém, no meio do caminho, tivemos uma lua cheia em Escorpião. O que foi essa lua em Escorpião, gente? Foi dia 1º de maio, né? Eu senti profundamente essa lua. Eu senti muito o impacto dessa lua, que aconteceu no dia 1º de maio, às 14 horas e 23 minutinhos. Foi uma lua cheia que aconteceu aos 11 graus do signo de Touro e Escorpião. Só que Escorpião, gente, quando a gente fala de uma lua cheia, o que é a lua cheia? A Lua, ela move todos os líquidos do planeta Terra, né? Ela está ali na camada eletromagnética da Terra, então ela tem o poder de atração magnético, de atrair todos os líquidos do planeta Terra. E imagina, né? Nós temos ali, oi pessoal que está entrando, um beijinho no coração, gratidão. Você sentiu muito, Beth? Misericórdia, eu senti demais, gente. Olha que eu estava de férias, tá? Eu estava de férias no momento ali de lazer, mas eu não deixei de receber os impactos ali que eu precisava olhar, que eu preciso estruturar dentro de mim. O que a gente precisa entender? A lua cheia é onde o momento que ela recebe maior eflúvio ali do Sol, ela recebe toda a claridade ali do Sol. Então, automaticamente, ela fica muito mais magnética, então ela atrai mais os líquidos para o topo. E o ser humano, ele só tem pelo menos 70% de água no corpo. Então, todos os líquidos do nosso próprio corpo vêm para a cabeça, vem para a mente. Então, automaticamente, a gente fica muito mais ansiosos, acelerados, mais agitados. Isso pode dar uma exaustão física, inclusive. Tem pessoas que falam, ai, eu não tinha nada de energia, eu estava completamente desgastado. Não, a energia foi tanta que o teu corpo não aguentou. Então, ele dá uma sucumbida ali. Então, ele faz você ficar caidinha, sem energia, para você poder ali, processar o que está acontecendo naquele momento. E a lua cheia em Escorpião, o que a gente precisa entender? Escorpião, ele traz sempre o nosso lado de propósito, né? O que a gente veio fazer aqui neste plano, tá? Que todos nós viemos como seres espirituais para vivenciar uma experiência humana aqui, né? Então, nós somos seres espirituais vivendo essa jornada humana. Nós vamos retornar, esse corpo aqui vai chegar uma hora que ele não vai aguentar, ele vai ter o seu processo ter acontecido ali, ele vai se desfazer e vai partir, nosso espírito vai continuar na jornada. A jornada deste plano vai acabar, quando esse corpo aqui não aguentar mais, mas o espiritual não acaba nunca, ele vai continuar buscando o nosso felizes para sempre. Vocês vão entender daqui a pouco, porque eu estou hoje trazendo esse termo aqui, felizes para sempre, tá? Mas quando a gente tem uma lua cheia ali em Escorpião, o que a gente precisa entender? Escorpião, ele não traz o lado bonzinho nosso. Se a gente está aqui por um propósito, se a gente tem uma missão, se a gente está aqui como um dever ali com o nosso espírito, ele vai te mostrar o que está fora de eixo, o que está no escondido, o que está ali no submundo, tá? Ou seja, lá no inconsciente, que são o quê? Nossas dores, nossos traumas, nossos desafios. E essa lua cheia, imagina o Sol em Touro para materializar. A lua em Escorpião, o que aconteceu?
Ai, espero que para vocês tenham ficado melhor, mas acontece que o lado negro vem, o lado sombra vem, e é justamente o lado sombra que faz a gente ter percepção de voltarmos para o nosso eixo. Então, se você teve aí algum desafio com pessoas, com situações, entenda. Ninguém tem o poder de tirar ninguém do eixo. A outra pessoa, ela pode te mostrar o que está mal resolvido dentro de você. Ah, porque eu tive um atrito que alguém me tirou do sério, mas a pessoa fez isso. Não, ninguém tem o poder de fazer nada com você. Só você tem o poder de fazer algo para você mesmo. Esquece, para de projetar no outro a sua dor, as suas coisas mal resolvidas. A gente precisa acordar, a maturidade. Eu estou falando isso para você porque eu também estou falando isso para mim. Eu tomei um belo de um tapa na cara. Eu precisei aí administrar as minhas dores. Eu precisei ali trabalhar um pouquinho porque mexeu ali na minha estrutura que eu trago como base, né? Que são os meus princípios. A partir do momento que os meus princípios, que eu acredito que todo mundo deveria ter, olha só, que eu acredito que todo mundo deveria ter, foi abalado, mostrou para mim que eu estou num excesso de expectativa, que eu estou num excesso de controle. Então, assim, é complicado, porque o escorpião veio trazer justamente o que nos incomoda, o que realmente a gente está vibrando. Então, olha que coisa mais linda, que lua cheia mais poderosa que foi essa. Você já deve ter sentido bastante também, né? Porque você é um belo de um ascendente em escorpião. Então, bora, que não é fácil. Gente, quem tem Sol, Lua, ascendente escorpião, sentiu ainda mais. Quem tem aspectos, planetas fortes, né? Marte, inclusive, é o que rege escorpião. Vênus, Mercúrio, nossa Senhora. Vale muito a pena você olhar o setor que estão esses planetas, que foi aonde a Lua tocou. Por quê? Porque é naquele setor que você precisa fazer uma mudança urgente, tá? Provavelmente você criou expectativas, você está numa necessidade de controle, julgamento interno absurdo, e porque quando algo que você traz de valores ele é ativada ali de uma forma do qual você não prega, né? No meu caso, eu tenho alguns valores que são primordiais, que são assim, gratidão, responsabilidade, gentileza, sabe? Postura. Para mim isso é muito importante, é algo que eu tento sempre me colocar neste lugar. Não quer dizer que eu pratique sempre, tá? Inclusive, eu entendi que talvez esteja em algum lugar dentro de mim que eu não esteja praticando esses meus valores que eu atribuo como para mim é importante, tá? E eu acabo projetando, quando eu vejo um outro não fazendo, isso vai me irritar profundamente. Então, gente, é isso que essa lua veio fazer. E olha que coisa maravilhosa. Temos que agradecer a situação, as pessoas, porque elas nos trouxeram um pouquinho mais as nossas sombras. Não diz respeito a ela, nunca foi. Gente, os problemas nunca diz respeito ao outro. Ele sempre diz respeito a mim. A situação acontece. O que vai fazer dessa situação ser diferente ou não é a forma que eu vou proceder. Só que quando a gente entra com a nossa mente reativa, impulsiva ali, ó, ativadaça, né? O que eu faço? Eu fico só no meu momento de projeção e reação. Eu recebo e eu ataco, eu recebo e eu ataco. Isso não é legal. Isso está mostrando que você não está emocionalmente equilibrada, que você não está querendo olhar para a situação e escolher fazer diferente. E essa lua cheia aqui, ela veio exatamente para isso. Ela não veio para ser boazinha, ela veio mostrar o que nos irrita, ela veio mostrar o que nos dá raiva, para mostrar o nosso excesso de controle e principalmente as situações que nós estamos inseridos, porque a gente não pode mudar ninguém, do mesmo jeito que ninguém tem o poder de mudar a gente ou de causar algo em nós, tá? É nós que nos indignamos e agimos desta forma. Porém, quando você está num ambiente que não procede com posturas, com o que você acredita, ou quando está te trazendo muita dor, muitos conflitos, qual é a nossa postura? Se retira desse ambiente. Eu não posso mudar as pessoas, mas eu posso mudar de ambiente. E quando, num momento, você não pode mudar de ambiente, você tem que tornar o quê? A paz interna dentro de você. Você pode estar no inferno, mas se você estiver em paz consigo mesmo, você vai estar no paraíso. Da mesma forma que você pode estar no paraíso, mas se sua mente está caótica, está problemática, você vai estar no inferno mesmo estando no paraíso, numa praia paradisíaca, num lugar maravilhoso. Então depende tudo de como você escolhe
tomar atitude diante daquela situação. E a lua em escorpião, pessoal, veio para isso, para te trazer isso e você fazer essa limpeza. Perfeito, Beth. Veio para te trazer essa limpeza, para você entender aquilo e você poder fazer suas transformações, né? Como eu te disse, você não é os teus pensamentos, mas tudo começa a partir deles. Se você não tiver fé, confiança no processo, que você está buscando esse autoconhecimento, você não chega em lugar nenhum. E se você não praticar a cada dia, às vezes, e é normal, tá, gente? Quando a gente relaxa um pouquinho mais, a gente entra um pouquinho no automático, né? Quando a gente relaxa ou a gente cria uma expectativa, a gente entra um pouquinho no automático, mas quem que está ativado ali quando a gente está no processo automatizado? É a mente reativa. Então, você fica vulnerável, refém a essas atitudes. Então, a gente precisa estar sempre se trabalhando, sempre orando e vigiando. Inclusive, foi que Jesus nos trouxe, né? Orai e vigiai. Orai e vigiai os nossos pensamentos, os nossos impulsos, as nossas emoções, para que possamos ser pessoas melhores, né? E não projetar ali no outro as nossas sombras, o nosso lado ruim. E, pessoal, lembra que quem me segue aqui todas as quartas-feiras, inclusive para quem aí está assistindo o programa pela primeira vez, eu estou aqui todas as quartas-feiras, ao 12:30, no horário do sol da meio-dia, né? Com o sol bem nas nossas cabeças, nos trazendo consciência, luz, né? Trazendo um pouquinho do Em Busca de Mim. Mas eu sou astróloga e terapeuta integrativa e a minha função é fazer aí o teu mapa astrológico natal, né? Ele é essa mandala, a gente, com seus dados aplicados, a gente vai confeccionar essa mandala e a partir dessa mandala a gente vai entender um pouquinho mais de você e trazer consciência de quem você foi e como você olhou para os teus pais ou para as pessoas que te criaram, como foi o cenário da tua infância, porque uma coisa é fato. Nós projetamos o cenário que nós vivíamos na fase da infância, do 0 aos 14 anos. Na verdade, já começam as transformações na gestação. Quem aí teve gestações bastante agitadas, conturbadas, impactantes, naturalmente os bebês já começam a receber essas informações que vão para as memórias celulares deles, né, que estão sendo confeccionadinhas ali no corpinho da mamãe, e a partir dali, tudo que acontece do nascimento até os 14 anos e meio, até os 15 anos, é o cenário onde eu fui inserido, é o cenário que eu acredito ser a verdade. Por quê? Porque nada mais, nada menos era o cenário que era a única coisa que me fazia eu acreditar que era o certo. Eu não tinha outras referências. Eu começo a ter outras referências quando eu cresço e começo a observar outras situações, outros lares, outras famílias. Aí eu começo, poxa, mas a minha não teve isso. Poxa, a minha sim. Quem naturalmente cresce num ambiente muito conturbado de brigas, né? Elas acreditam que o relacionamento ali dos papais são brigas, que aquilo era o normal, o comum, e automaticamente elas vão projetar um relacionamento muito caótico. Então, são casais que estão sempre brigando e fazendo as pazes, brigando e fazendo as pazes. Por quê? Porque naturalmente é o que elas acreditam ser o certo, porque foi o cenário que elas viveram e aprenderam como agir dentro de um casamento. Pois a gente cresce e entende que aquilo faz muito mal pra gente. E aí a gente começa a nossa jornada de autoconhecimento. Que sim, eu vim daquele cenário, mas não quer dizer que aquele cenário, ele é o que eu preciso viver. Ele é uma referência do que eu precisei passar na fase da infância para que eu possa fazer diferente sem julgar. Sem criticar ou entendendo que existiu um porquê daquele cenário. Às vezes o papai e a mamãe não estavam em conflito, mas tinham outras coisas por detrás que estavam acontecendo que nós não tínhamos conhecimento. Porém, a gente sentia só o que eles estavam sentindo, raiva, desgosto, frustração, irritabilidade e muitas vezes a gente olha hoje numa briga, mãe, eles estão tudo bem, a gente fica sem entender o que está acontecendo. Então, a gente não compreende, porém a gente projeta na vida adulta. Por isso que quando eu passo para vocês, se você quer ter uma vida mais leve, mais saudável, se você não aplicar esses 4
4 passos, vai ficar muito difícil de você conseguir se integrar, porque os problemas vão vir, você pode até ter desafios, pode cair ali em contradição, mas o fato é que depois eu me olho, eu me compreendo, eu me refaço, eu reconsidero, tá? E aí a gente vai, é vida que segue. Eu errei, eu perdoo por ter errado e vou tentar fazer diferente. Mas os 4 passos, relembrando, quem me segue aqui na rede sabe, tá? Primeiro, perdoe seus pais, suas mães. Eles tinham um porquê ali do que estava acontecendo. Existia um cenário que você não compreendia. Você nem precisava compreender, mas que eles viviam. E viviam também numa outra fase, numa outra época. E tinham também o conceito dos pais deles. Tá? Segundo, perdoe a todos que te feriu, porque não diz respeito a você, diz respeito ao outro. Você se doeu, então você tem que olhar para a tua ferida. Mas o que o outro fez, deixou de fazer, foi ele quem fez. Então não cabe você ficar não querendo perdoá-lo, né? Ficar querendo castigá-lo, porque vai pesar só para você. Se perdoe. Imagina, eu vivi um desafio e eu vou levar esse desafio. Ai, por que eu fiz assim? Poxa, eu não posso, eu pratico isso, eu ensino isso. E olha o que eu fiz. Para quê? Aquilo foi algo que me mostrou que eu preciso realmente olhar. Todos nós temos as nossas fraquezas, temos os nossos desafios. E que bom que o universo nos mostra. Se perdoe, porque não se perdoar é você honrar o erro ali que você fez, tá? E segundo, solte controle. Tá tudo certo como está, tudo é como tem que ser, tá? Não resista à vida, a vida é um presente, por isso que a palavra do aqui, do agora é presente, tá? Então, se a gente não tivesse os 3 pilares estruturados e os 4 passos para ter uma vida mais leve, mais saudável, a gente não consegue aí sair desse ciclo repetitivo, tá? Ali é o primeiro passo para você conseguir fazer diferente. E, pessoal, eu estava de férias, eu fui viajar para longe um pouquinho e eu queria trazer uma experiência aqui com vocês. Eu estava, né, em Orlando, em um dos parques da Disney, o Magic Kingdom, e lá a gente teve no final do encerramento do parque, acontece um show, que é às 10 horas da noite lá. E nesse show, é lá no castelo da Cinderela, né? Naquele contos de fadas. E ele traz uma mensagem, o Walt Disney traz uma mensagem muito linda. Eles trazem, antes de começar os fogos e todo o processo ali, né? Do show acontecendo, que é magnífico. Quem puder, se organize e vá. A gente precisa viver esse mundo de magia pelo menos uma vez na vida. Ele trouxe algo muito lindo, né? E eu vou trazer essa mensagem aqui para vocês, que eu queria que, do mesmo jeito que eu pego essa mensagem e levo para mim, levei a partir dali para minha vida, estou levando a cada dia, eu queria que você aí também levasse essa mensagem. Depois eu vou fazer por escrito e deixar no Instagram a mensagem que acontece ali no encerramento do show ali do Walt Disney. Ele fala exatamente assim: e assim a nossa jornada chega ao fim, mas a sua continua. Agarre os seus sonhos, faça-os tornar realidade, pois você é a chave para desbloquear a sua própria magia. Agora vá, deixe os seus sonhos guiar você. Estenda a mão e encontre o seu felizes para sempre. Olha que coisa mais linda. Cada um de nós temos um sonho, um desejo no coração. E quando somos corajosos o suficiente para ouvir e ousados o suficiente para seguir, o sonho nos leva a descobrir quem realmente somos. Essa é a mensagem né, quem nunca assistiu aí os grandes clássicos do Walt Disney, né? Cinderela, Branca de Neve. Esse para o públicozinho mais velho, tá? Que diga-se passagem, né? 1970 em diante. Olha, eu caguetando a minha idade aqui, tá? Eu não sou de 70 não, tá, gente? Eu sou de 80. Cinderela, Branca de Neve, Pinóquio. Todos esses contos de fadas nunca foi sobre ser felizes para sempre. Eles nos refletem, primeiro, uma dor. Cinderela, ela era humilhada, rejeitada. Mesmo assim, ela não deixava de buscar teu sonho. A Branca de Neve também, ela foi perseguida pela madrasta, mas nunca perdeu sua doçura. E o Pinóquio errava sempre, fazia de tudo para ser aceito, mas ele estava sempre querendo se melhorar, porque ele queria ser um humano. Então, se trata de uma dor que eles precisavam olhar e se autodescobrir. E é assim que eu deixo essa mensagem para vocês. Vamos buscar o nosso felizes para sempre. Não tem a ver com o outro, tem a ver a você voltar para o teu eixo e se encontrar.
Um beijo no coração, uma ótima semana e lua minguante a partir de sabadão em Aquário, hein? Vamos libertar aí o que nos prende, o que está nos bloqueando para ser feliz. Um beijo no coração, gratidão. Você acabou de ouvir na Vibe